Eis o prólogo do livro Filosofias da Afirmação e da Negação de Mário Ferreira dos Santos. Não se pode deixar de reconhecer que Nietzsche foi o grande profeta do século XIX. A sua antevisão do século XX está confirmada, pois a ascensão do niilismo em sentido filosófico conhece um novo avatar. E dizemos avatar porque nas épocas de decadência dos ciclos culturais não é outro o espetáculo a que se assiste. Julgamos conveniente expressar aqui, num bem rápido esboço, embora veemente, a fisionomia de nossa época de fariseísmo e filisteísmo intelectual, em que a moeda falsa substitui a verdadeira, em que as mais abstrusas e falsas doutrinas, já refutadas com séculos de antecedência, surgem como novidades, que atraem para o seu âmbito as inteligências deficitárias de nossa época, que cooperam, conscientemente ou não, na tentativa de destruir o que havia de mais positivo no pensamento humano. Há necessidade de denunciar esse aviltamento da cultura e dos valores, e também demonstrar a improcedência das tentativas de dissolver o que havia de mais elevado no pensamento humano. Neste prólogo faremos o diagnóstico. A terapêutica vem depois nos diálogos, onde examinamos a falta de base das afirmativas nihilistas, da filosofia da negatividade que se antepõe à filosofia da positividade, à filosofia afirmativa, à filosofia do sim. A ação destrutiva das doutrinas negativistas já provocou muitas lágrimas e derramou muito sangue. Estamos vivendo em pleno nihilismo, e este está alcançando as suas fronteiras. E é um dever dos que se colocam do lado da afirmação e da positividade trabalharem, afanarem-se, esforçarem-se para combater a sanha da decadência, cujos vícios estimularam inúmeros males à humanidade e ainda prometem outros maiores. O nihilismo moderno tem suas raízes em dois fatores importantes: nos erros filosóficos dos sofistas modernos e na crise econômica. Os que julgam que se é capaz de explicar os primeiros em função dos segundos, esquecem-se que a sofística não nasceu entre nós. Ela se repete em nós quando as condições ambientais lhes são favoráveis. Assim, os fatores ideais encontram um campo fértil para o seu desenvolvimento, quando os fatores reais lhe dão o conteúdo fático, que os fundamenta de modo melhor e mais seguro. A economia implica a inteligência. Não é ela uma obra animal, mas humana. O fato econômico não é um simples produto do esforço físico, mas, sobretudo, da direção inteligente. Se não fosse assim, os animais seriam capazes de construir uma economia. O fato econômico é um fato cultural e não meramente físico. Nele se revela uma escolha, um arbítrio da inteligência. Nele há a direção dada aos esforços pela consciência e pelo saber humanos. A economia não cria inteligência, mas é um produto desta, embora a estimule. Não é um produto puro e simples, mas sim uma síntese da natureza e do espírito. Por outro lado, a crise instaurada nas ideias, a qual testemunha a invasão do nihilismo, tem suas raízes mais longínquas nas próprias ideias, e seu reforço e intensidade são estimulados pelos fatos econômicos. Não é difícil demonstrar o que postulamos agora. Em nossa filosofia da crise, mostramos que todo existir finito é crise, e por isso também o é o homem em todos os aspectos da sua existência. Mas a crise que aponta a separação e a negação relativas não é a prova da negação absoluta. Se há o não ser relativo, nada nos pode levar à afirmação do nada absoluto, ao qual tende inevitavelmente o niilismo, quando levado até as suas últimas consequências. A crise revela dois aspectos antagônicos, mas escalares: a direção de afastamento, o diástema, que é a diácrise, e o de aproximação, a síncrise. Naquela obra demonstramos que as ideias diacríticas tendem a separar e afastar o homem da solução dos seus problemas, como as ideias sincríticas apenas oferecem falsas soluções. A crise é inevitável, mas pode ser agravada. O homem só pode salvar-se no homem. A solução da crise não pode ser encontrada na reunião mecânica das coisas, mas através de uma transcendência que a supere. Na sociedade medieval havia classes também, mas havia um sentido universalizante, católico, de catholicon, dos pitagóricos, que unia os homens na transcendência religiosa. A sociedade moderna surge quando aquela perde aos poucos esse poder unificador. A diácrise instala-se. Surge o progresso econômico e o homem domina cada vez mais a natureza graças à ciência e sobretudo à técnica. Seria absurdo negar os aspectos positivos desta vitória, mas absurdo também seria negar-lhe os aspectos negativos.
A alternância é sempre inevitável nas coisas humanas, e se não considerarmos os polos antagônicos, teremos sempre uma visão abstractista e falsa da realidade. O desenvolvimento da técnica e da ciência, com a redução do poder sintetizador transcendente da religião, fez o homem perder muito da sua dignidade. Transformando-o em uma coisa entre coisas, o progresso econômico fez-se também à custa do valor humano. Quando a produção, embora em série da sociedade antiga, fundava-se realmente nas condições artesanais, o homem tinha um valor econômico, mas também e sobretudo moral. Numa sociedade que reverte a escala de valores nobres para instaurar uma escala de valores utilitários, o homem passa a ser nada mais que um instrumento de uma grande máquina de produção. Um instrumento que a inteligência apenas valoriza, mas já palidamente, porque a máquina, aos poucos, por superar em muitos aspectos a habilidade do indivíduo, passa a ter mais valor que ele. Na sociedade escravagista, o valor do escravo é apenas o econômico, o seu valor humano é mínimo. Na sociedade industrial de nossos dias, enquanto é o homem olhado apenas pelo lado econômico, seu valor tende normalmente a diminuir. Quem pode negar que o sonho de todo empresário industrial é a produção apenas realizada por máquinas? O homem é um entrave, um obstáculo até. Que é a cibernética moderna no seu afã de construir máquinas que substituam os poderes intelectuais do homem, senão a tentativa de superar o óbice da inteligência? Que ideal maior do que fabricar a inteligência? Quanta esperança perpassa nessas experiências na realização do robô, o símbolo mais representativo de toda a nossa época. Desnecessitar da inteligência humana, máquinas capazes de projetar máquinas, de escolher máquinas, de realizar máquinas para produzir tudo. Nesse dia, poder-se-ia desterrar a inteligência humana para os museus, e poderiam as gerações futuras rir dos cálculos matemáticos de um Newton, de um Leibniz, das especulações dos filósofos. Libertarmos-nos da inteligência poderia ser a frase galardão de uma era. Quantos sonhos povoados dessas esperanças não agitarão a mente de tantos empresários e de tantos nihilistas? Mas essa esperança também se desfará em pó, também a derrota se aproxima. Pois bem, tudo isso, levando o homem a perder muito de indignidade, colocou ante o homem moderno a mais angustiante das perguntas. Que valemos, afinal? E que vale o valor? Que é valor? Essas perguntas que o agitam espicaçam-no afinal a procurar, e essa procura não será inútil. Essa procura há de lhe oferecer ainda o imprevisto, e ele terminará por encontrar no meio do caminho outra vez uma solução que unirá, mas através de uma transcendência. As filosofias nihilistas de hoje são os avatares da sofística grega, que destruiu uma cultura e deu um triste final a páginas tão belas da história. Quando intitulei este livro de As Filosofias da Afirmação e da Negação, quis colocar-me plenamente no meio do que é a soberba consciência moderna, e também quis tomar uma atitude. A diácrise em que vivemos, a crise instaurada que cria abismos entre os elementos constituintes, não pode ser solucionada por síncreses como as que tentamos realizar. A coesão pode ser adquirida pela força, mas será caduca. Só um poder une os opostos, é a transcendência. Querer forçar a unidade mecânica da nossa sociedade através do aumento do poder do Estado, da polícia e do exército e do organismo burocrático partidário é uma forma brutal de coesão e fadada a uma